Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de conversar com quem de fato é uma das referências de uma área tão abrangente e que está tão em voga na nossa cidade. Falo dela, a professora e empresária e também cirurgiã dentista, doutora Estela Braga, uma verdadeira marca na odontologia de Valadares. Doutora Estela, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado pela atenção. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário que quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Então, boa tarde, bom dia, boa... Não, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço o convite, tá? É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, né? A segunda vez que eu venho aqui. Sim. Não nesse quadro, Exatamente. né? Essa é a primeira vez, mas é um prazer, uma honra estar aqui. A honra é toda nossa receber alguém da sua grandeza, da sua magnitude. E, doutora, para a gente começar o nosso bate-papo, a odontologia que te escolheu ou você que escolheu a odontologia para sua vida? Eu que escolhi. Eu sempre soube que eu queria ser dentista, desde criança. Na verdade, eu não fiz vestibular para nem outra área. Olha. Fiz só para odonto, então realmente fui eu que escolhi mesmo. E em relação à questão da sua trajetória como cirurgiã dentista, além, claro, de outras funções que você também exerce nessa mesma área, eu acho muito interessante, doutora, e aí é um relato pessoal de uma pessoa que tem contato com outros dentistas, principalmente os mais novos, e em todas as conversas, o seu nome sempre é citado, sempre é lembrado como uma pessoa que muitas pessoas admiram e te tem como espelho. Como é isso para você? Obrigada por me dizer. É bom a gente saber disso, né? Porque todo mundo passa por aquele período que às vezes está um pouco cansado, Exatamente. Sobrecarregado, e são essas mensagens que motivam. E eu me sinto muito honrada de ser lembrada, principalmente por um público mais jovem, Sim. que eu sei que eu tenho esse perfil desse público que gosta de mim, pessoal que está na faculdade, que está formando agora, mas também tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, é um peso muito grande dessa responsabilidade. E eu tento fazer todo o trabalho que eu tenho feito até aqui para não decepcionar essas pessoas. Sim. É claro que a gente às vezes não consegue, mas eu tento fazer de tudo para não decepcionar essas pessoas, para atender a expectativa. Porque é uma grande responsabilidade. Mas mesmo assim eu fico muito feliz em saber disso. Doutora, a sua história hoje, em pleno 2023, na verdade já há alguns anos, mas já que estamos no ano de 2023, finalzinho do mês de outubro, novembro batendo na porta, é uma história de muito sucesso. E independentemente da área que você atua, seja como empresária, professora ou como um profissional da área, como cirurgião dentista. Mas toda a história de sucesso, toda a trajetória, principalmente em segmentos diferentes, mesmo sendo em áreas que se conectam, porque estão inseridas no mesmo nicho, né, na odontologia, tem toda uma trajetória. Como a doutora Estela Braga conseguiu chegar até aqui em pleno 2023, tida e a vida como uma das referências da odontologia aqui na nossa cidade? Na verdade, você não é a primeira pessoa que às vezes vai falar de mim e fala assim, cirurgião dentista por último. Desculpa! Não, imagina! Tô falando isso porque tem pessoas que me perguntam, você ainda atende? Eu falei assim, gente, atendo e muito. Na verdade, Luiz, o que acontece? Eu sempre gostei de transformar vidas, né? Então, eu falo que a odontologia, ela é uma das profissões que transformam vidas, né? Através do sorriso, mexe com a autoestima da pessoa, né? Às vezes você até devolve uma pessoa para a sociedade, uma pessoa que está meio contida, né? Sim. Porque não está satisfeito com a aparência. E eu comecei a trabalhar muito na área de estética e como é uma área que sempre tem inovações, sempre está mudando muito, eu comecei a frequentar vários eventos fora da nossa cidade. E nisso eu fiz muito network, né? E, na verdade, quando a gente começou com a parte... Porque dentista é o seguinte, eu falo que a gente tinha que ter essa disciplina na graduação. Dentista não sabe ser empresário, né? Nós somos profissionais da saúde, Sim. Nós somos educados para isso, mas todo profissional
tem um lado empresário. Claro. E dentista não é preparado para isso. Eu fui adquirindo esse conhecimento na prática mesmo, no dia a dia e na experiência. Sim. Você sabe o que significa experiência? A palavra fala. experiência? Se você for olhar no dicionário, uma das definições da experiência é acúmulo de erros. Então, é acertando, Sim. errando, acertando e errando. E aí eu conheci muitas pessoas. Network, conheci muitas pessoas. E um dia, um professor falou assim, que ele já atuava, já dava curso, já, né, ministrava palestras pelo Brasil todo. Opa, desculpa. Aí ele falou assim, Stella, eu tô querendo montar um curso lá em Valadares, você me ajuda? Falei, ajudo. A pessoa que gesticula muito, sabe? Fique à vontade, casa é sua. Falei, ajudo. Aí, fui fazer o primeiro curso dele. A princípio, a gente fez em hotel, né? Eu não tinha aquela estrutura Sim. que eu tenho hoje, porque foi tudo, assim, muito amador, entre aspas, né? Mas por gostar, por hobby. Não digo amador, mas, assim, mais hobby, né? E uma coisa foi puxando a outra. Quando eu me vi, eu já estava trabalhando com vários profissionais dessa área. As pessoas começaram a ter esse trabalho como referência e foi cada vez crescendo mais. Aí eu falei, não, peraí, agora, né, que já está desse tamanho todo, nós vamos ter que profissionalizar ainda mais. Foi quando eu montei a estrutura de cursos que eu tenho lá no Instituto hoje. Juntamente com isso, Luiz, a gente viu a necessidade de fazer um evento aqui em Valadares, um congresso mesmo, sabe? Para que as pessoas pudessem ter acesso a esses professores, a esses profissionais que muitas vezes aqui em Valadares a gente não tem. Sim. A gente tem uma dificuldade deslocada aqui, não tem? Tem, demais. Nosso aeroporto. Nem se fala. Nossa estrada, né, para nossa capital. Sim. Acabei de chegar de lá ontem, fui dirigindo. Passou por apuros. Nossa, fui dirigindo sozinha. Sabe que eu peguei o carro, fui e voltei sozinha dirigindo. Eu até falei assim com uma amiga minha, eu acho que eu virei gente grande mesmo. Dirigindo sozinha daqui, Belo Horizonte. Mas, enfim, é muito difícil de sair da nossa cidade. Então, a gente quis trazer os profissionais para cá para que todos tivessem a oportunidade de ter contato, né? Com esse mundo que a gente vê lá fora, que é bem diferente daqui. E também, Luiz, eu sempre tive a política de valorizar o que a gente tem em casa, sabe? A clínica, quem vai lá na clínica, olha e fala assim, nossa, mas essa estrutura toda que você investiu aqui em Valadares, eu falei, sim, aqui em Valadares, porque se tinha alguma coisa que sempre me incomodou, é dos valadarenses sair de Valadares para buscar algo fora. Sim. Mas por que a gente não pode investir aqui? Exatamente. Então, quando eu projetei a clínica, quando eu projetei o instituto, foi para que as pessoas tivessem tanto um tratamento quanto um ensino de qualidade dentro da nossa cidade. Sim. E não precisasse de buscar fora. E aí, com todo esse esforço, né, não tem como, né? O sucesso, as coisas boas são consequência do esforço que você faz, da dedicação que você tem para aquilo. E pegando um gancho nisso tudo que você acabou de falar, eu acho que este ano, pelo menos para mim, em relação à questão do que eu consegui ver do evento que você promoveu aqui em Governador Valadares neste ano, e eu estava até comentando com você antes da gente poder começar a gravar, é que eu vi várias pessoas que não tem nada a ver com odontologia, advogado, jornalista, enfim, empreendedor de um outro ramo totalmente diferente, presente no seu evento. Como é isso para você e, na sua opinião, isso mostra a grandeza de tudo que você vem construindo até aqui? Quando você faz algo que você ama muito, e aí você vê o retorno das pessoas, você vê que as pessoas gostaram da sua ideia, compraram, é muito satisfatório, não é? Claro. Então, assim, o meu sentimento é de gratidão mesmo, de missão cumprida. As pessoas começaram, através de amigos em comuns, né? Tenho vários amigos em comuns, com outros que não são da mesma área, que não são dentistas. E as pessoas ficaram sabendo desse evento e quiseram participar, sabe? Quiseram participar. E foi muito importante mandar convite para essas pessoas, para que elas participassem, para que a cidade soubesse que existe esse evento aqui, que até então estava preso só dentro da odontologia. Esse ano foi bem atípico mesmo.
Eu tenho um amigo nosso em comum também, o Maurício. Eu tenho certeza que você conhece também. Claro, claro. E ele, quando eu contei desse evento para ele, ele falou assim, a gente tem que divulgar isso para Valadares todos saber que esse evento existe. E para minha curiosidade, as pessoas gostaram e quiseram participar, né? Então, olha como é que é a importância dos contatos, do network. Sim. Através desse network, o evento se expandiu dessa maneira. Esse ano foi bem atípico e foi muito legal. E é muito interessante você falar isso, que você viu outras pessoas. Tinha advogado, tinha fisioterapeuta, tinha nutricionista, tudo lá participando. Foi muito legal. E das várias estelas presentes dentro da odontologia, como professora, cirurgiã dentista ou empresária, qual que é a parte mais difícil? A mais difícil, com certeza, é ser empresária. Sem sombra de dúvida, a mais difícil é ser empresária. E eu não sei se tem alguém que está começando agora a carreira, você está vendo a gente aqui, até deixar um recado, sabe? Porque muitas vezes a gente desanima, a carga é tão pesada, as funções são tão grandes, é uma carga tão pesada que às vezes você fala assim, gente, será que vale a pena? Será que eu vou continuar? Mas quando você faz com amor, quando você faz com carinho, quando você vê o resultado, aí você vê que tudo vale a pena. Sim. Tudo vale a pena. Mas, sem dúvida nenhuma, a mais difícil é ser empresário, porque nós não temos isso na nossa formação. Nós não temos isso na nossa formação acadêmica. Nós somos criados, nós somos formados para ser profissionais da saúde. Sim. Mas tem um lado empresarial, que é difícil de administrar, porque nós não somos preparados para isso. E como é para você ser uma cirurgiã dentista de formação e, ao mesmo tempo, ser professora? Porque eu imagino que você já sentou numa cadeira como aluna na faculdade e absorveu e teve ali vários conhecimentos passados por professores. E hoje você, a aluna de outrora, hoje é professora e passa todos os conhecimentos que você possui para alunos que um dia querem chegar no patamar de vida e principalmente no sucesso profissional que você obtém nos dias de hoje. Eu sou aluna ainda, tá? Não, a gente sempre tem alguém que nos inspira, né? Sim. Então, eu, apesar de ser professora, ainda sou aluna. Tem muita gente aí que me inspira. Então, a gente fica bem pertinho deles para poder adquirir mais conhecimento. Mas você já reparou o tanto que eu gosto de falar? Demais, aqui é né? para isso mesmo. Então, falo muito. Fique à vontade. E professora gosta de falar, né? Então, é isso. Na verdade, Luiz, é ver a necessidade de mostrar para quem está me assistindo que ele é capaz de fazer também. Sabe? Eu também sou mãe, tenho 2 filhos. E eu falo isso muito com meus filhos. Que se você se dedicar, você é capaz de fazer. Então, a odontologia em si, eu sempre falo para meus alunos, a gente tem muita sorte, porque a odontologia em si, ela é repetição. Então, se você domina o conteúdo teórico, se você tem a teoria, a habilidade manual, por mais que você não tenha, é repetição. Sim. Eu falo, minha filha, né? Se eu ensinar ela a fazer um procedimento obturador, uma restauração, tampar uma cavidade, dente que está com uma cavidade, e eu ensinar para ela fazer, ela vai fazer. Ela tem 10 anos, ela vai tampar aquela cavidade. Ela pode não saber o que ela está fazendo, mas ela vai conseguir fazer. Então, é repetição. Então, o que eu falo com meus alunos é, você é capaz, você vai conseguir. Ah, mas a minha mão... Não, é só você treinar. Agora, eu quero que você tenha o conhecimento teórico para você saber o que você está fazendo, porque não é receita de bolo, porque qualquer coisa que fugir do protocolo que eu te passei, se você não souber a teoria, você não vai dar conta de executar. Então, é sobre isso, é sobre a necessidade de mostrar para quem está me assistindo que ele também é capaz. E não tem nada melhor do que você dar um curso. Vamos pegar uma modalidade de curso de imersão, que é final de semana. Sim. Você passa 2 dias ali com o aluno e na segunda-feira ele já está reproduzindo na clínica dele. É a melhor, assim,
o melhor sentimento que a gente tem é esse. Deu certo. Funcionou. Exatamente. Então, é essa necessidade de passar o que eu sei para os alunos. É vê-los repetindo o que eu disse para eles. E onde a odontologia estética vai parar? Não só a odontologia estética, Sim. né? Tudo na estética. Onde vai parar? Exatamente. Essa é uma preocupação muito grande. Você sabe que eu comecei a fazer harmonização por isso? Por quê? Quem conhece meu trabalho sabe que eu prezo muito pela naturalidade. Sim. Eu faço ali transformações de sorriso com resina composta, com cerâmica, né, que é a porcelana, Sim. né, mais conhecido como porcelana, de forma muito natural. Qual que é a intenção? A intenção é a pessoa estar com um sorriso bonito, com aparência legal, Sim. sem saber o que fez. Não é chegar e falar, você colocou lente de contato. Né? Aquelas coisas que a gente tem visto por aí na mídia. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. O Big Brother, a última edição do Big Brother, né? Já tá na hora de começar outra, né? Mas a última edição do Big Brother mostrou isso pra gente. Cada coisa, né, maluca que a gente viu lá. E aí, meus pacientes começaram a me pedir para poder fazer harmonização também. A princípio, eu não queria. Já tem 5 anos que eu estudo a harmonização. Eu sempre estudei a harmonização, mas eu não praticava. Sim. E eu coloquei uma pessoa muito legal para poder fazer a harmonização lá na clínica, mas os pacientes não quiseram. Sabe por quê? Por causa dessa característica de fazer o natural. Sim. Então, o público que me procura hoje para fazer a harmonização é aquele público que quer estar bem, né? Quer envelhecer bem, mas não quer que saiba o que está fazendo. Não é chegar e falar, você fez a harmonização? Para todo mundo ficar padronizado, né? Com o rosto quadrado, nariz empinado, que é isso que está acontecendo. Eu acho que a informação rápida, né? A mídia, o Google, o Instagram, a internet, está fazendo com que as pessoas extrapolem o bonito do natural, a harmonização está virando desarmonização. Mas você sabe que o pessoal já está colocando um pezinho no freio. Muitos pacientes me procuram com receio de fazer, os que não me conhecem, Sim. porque já querem colocar o pé no freio. E é legal você falar isso, que você me perguntou assim hoje. Você vai atender hoje na clínica? Você perguntou? Uhum. Eu falei, não, eu vou. Agora de manhã, não, mas eu vou. E hoje e amanhã vão ser 2 dias dedicados a isso. Quando eu estava me arrumando para vir para cá, estava pensando nisso. O que eu tenho focado muito hoje em questão da estética? Na estética facial, vamos dizer assim. Em gerenciamento do envelhecimento. Então, a gente tem visto muitas pessoas colocando preenchedor, né? Nos pacientes. E muita gente está ficando com o rosto bem inflado. Sim. É preenchedor em cima de preenchedor. A gente tem casos de artistas, né? Sim, demais. Stênio Garcia, cantor... Gente, eu sou... totalmente, assim, aéreo com relação aos cantores mais modernos, sabe? Eu sou das antigas. Não, que isso. Mas não tem uns Sim. cantores aí que estão com o rosto todo inflado? E o pessoal tá se perdendo. E eu tenho focado muito no gerenciamento do envelhecimento. E o que é isso? É você envelhecer com qualidade. Então, como que a gente envelhece com qualidade? Cuidar da pele, sabe? Vim de dentro... Claro. Pra fora. E por que eu tô te falando isso? Eu comecei a trabalhar nesse foco pensando em mim. Porque a gente quase não tem tempo pra fazer as coisas, né? Você já viu como que a mulher demora pra se arrumar? É por causa da maquiagem. Sim. Tá? A mulher demora a se arrumar por causa da maquiagem. E eu tinha 10 minutos pra me maquiar pra vir pra cá. E eu comecei a focar em tratamentos que deixasse a minha pele de forma que eu não precisasse passar muita maquiagem. Porque a mulher passa maquiagem para esconder as imperfeições e destacar o que ela tem de melhor. Sim. Então, eu aprendi que se eu cuidar do meu gerenciamento, eu não vou ter tanta necessidade. É só um pozinho, uma base, um blush e tá ótimo. Então, eu tenho colocado isso lá dentro da clínica. Eu tenho oferecido esse tipo de tratamento. Sim. Que é muito mais legal, não é? Você cuidar do que você já tem. Exatamente. E você não precisar de preencher. E não aí a estética não vai chegar nesse patamar que a gente está vendo. Então é sobre isso, sabe? É você acordar, descansada, a pessoa ver que você está bem, que você está descansada, mas sem transformar, sem fazer com que a pessoa fique com um rosto diferente.
do que ela já tem. Sim. É só trazer a essência dela. E olha que interessante, tudo isso que você acabou de relatar, porque nós conversamos no ano passado, né? E assim, na minha carreira, na minha história no jornalismo, principalmente desde esse recorte que eu venho tendo o prazer de entrevistar várias e várias pessoas dos mais variados nichos, claro, pelo fato de eu conversar com muita gente, muitas coisas que essas pessoas falam, que são coisas importantes e assim, muito positivas, acabam não ficando na minha cabeça. Mas se tem uma frase ou se tem uma citação que uma entrevistada me falou, e foi justamente você no ano passado, e que ficou na minha cabeça, está na minha cabeça, e eu acho que vai ficar por toda a minha vida, principalmente quando o assunto é algo relacionado à odontologia estética, é quando você me falou no ano passado que quando você vê alguém que fez algum tipo de procedimento e você consegue perceber assim 100% que ali tem alguma coisa, é que esse procedimento não foi feito, talvez, da melhor forma possível. Olha como que algo que você me falou em 2022, agora já no final de 2023, ainda permeia na minha cabeça. Que legal. Que legal saber E eu disso. sempre falo isso com todos os meus amigos. Todos nós vivemos em bolhas, né? Então, na minha bolha familiar, com amigos, eu sempre faço questão, quando esse assunto vem à tona, eu sempre faço questão de falar, cara, uma dentista renomada me falou que quando você vê alguém que fez algum tipo de procedimento e tá muito latente que ali tem alguma coisa, não foi feito da melhor forma que poderia ter sido feito. E justamente sobre essa questão da odontologia estética, mas entrando de uma forma um pouco mais abrangente do mercado da odontologia no geral aqui em Governador Valadares. Você, como uma dessas referências, como é que você vê esse crescimento e quais são as mazelas dessa área aqui em Valadares? Porque, como tudo na vida, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Eu só fico preocupado com um detalhe. Gente, claro que dinheiro é importante, né? Claro que dinheiro é importante, né? Senão a gente não consegue sair do lugar. Sim. Mas ele atrai de uma forma que me preocupa as pessoas. Por quê? Vamos falar dentro da odontologia. A odontologia passou fases. Teve uma época que teve um boom da ortodontia. Aí foi todo mundo fazer ortodontia. Na época que se recebia ortodontia em dólares. O pagamento era em dólar. E a manutenção era de acordo com o salário mínimo. Os dentistas cobravam manutenção de acordo com o salário mínimo. Sim. Assim, um salário mínimo, 2 salários mínimos por mês. Então, ao invés das pessoas irem para a ortodontia porque gosta da área, se identifica com a área, foi por questões financeiras. Tá dando dinheiro, eu vou fazer. E aí popularizou demais. Sim. Mas em qual sentido? É ruim popularizar? Não, porque todo mundo precisa ter acesso ao tratamento. Mas começou a ficar banalizado, sabe? Uma pessoa que não precisa de colocar aparelho, mas cola o bracket porque eu preciso pagar minha conta no final do mês, eu vou colar o bracket e depois eu vejo o que faço. Sim. Não faço nem um exame, né? Um estudo da face do paciente, já cola, depois eu vejo o que eu faço. A implantodontia foi a mesma coisa. A pessoa perdeu um dente, tem um buraco. Eu preocupo muito com o dentista virar tapador de buraco. Eu perdi um dente, eu estou vendo o buraco, eu vou implantar. Tem um professor que fala assim, mim vê buraco, mim vai tampar buraco. Para chamar bastante atenção, sabe? Por que a pessoa perdeu aquele dente? O que levou a pessoa a perder aquele dente? Eu tenho que colocar o implante? Sim, eu tenho que colocar o implante, mas eu tenho que saber por que a pessoa perdeu aquele dente. Por quê? Amanhã ela vai perder outro. Se eu não remover a cauda, se eu não cuidar. Aí depois foi o quê? Lentes de contato. Veio o boom da lente de contato. Agora é resina sem desgaste. Gente, eu não aguento isso. Eu faço muita resina, eu faço muita cerâmica. Eu falo que o bom profissional tem que saber fazer as duas coisas. Sim. E se não souber fazer, indique. Mas não faça o que o paciente não tem necessidade. Resina sem desgaste. Resina sem desgaste, menos invasivo, mais conservador. Mas e o perodonto? E o sobrecontorno? Que às vezes tem na resina. Sei que eu estou falando termos aqui, mas o pessoal que está me assistindo vai entender. Sim. É até um apelo que eu faço para os profissionais que estão assistindo. Será que é conservador mesmo? E a gengiva do paciente, que às vezes é agredido porque não é feito da maneira correta. Acaba machucando. Acaba machucando.
A harmonização é a mesma coisa. Então, a minha preocupação é o profissional se capacitar, ou às vezes não se capacitar, começar a realizar o procedimento estético Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. O dinheiro é a consequência. Sim. Não é? Você falou assim, como é que você fala do sucesso? Mas o sucesso foi a consequência de eu trabalhar com foco, de querer tanto que uma coisa desse certo. Sim. E aí o sucesso vem com consequência. Então, dinheiro também. Então, eu tenho um receio de onde a odontologia estética vai parar, principalmente em Valadares, porque é a nossa cidade. Sim. Então, e aí, o que acontece? Eu começo a voltar lá atrás na outra questão que você falou, com relação a ser professora, com relação a fazer... Sabe qual o curso que eu mais dou hoje? Clareamento. Clareamento dental. Essa semana mesmo, sexta-feira, tem um curso de clareamento dental. Mas clareamento, parece que é só passar um gelzinho, né? Não é só passar um gel. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Já viu o paciente que fala... Todo paciente, muitos pacientes, a maioria, chega e fala assim pra mim, nossa, eu não aguentei fazer um clareamento que eu fiz em tal lugar porque eu morri de dor. Você já teve essa experiência? Várias pessoas já teve essa experiência de sentir dor ao clarear, fazer o clareamento. É normal? Não é normal. É comum, mas não é normal. Então, hoje eu tenho ensinado... Olha só, nós estamos em 2023. Eu tenho 20 anos de formada. E hoje o que eu mais ensino os dentistas a fazer é clareamento, que é relativamente um procedimento simples. Mas os dentistas não sabem clarear da forma correta. Por quê? Porque encara o tratamento como uma cosmética. Não é cosmética, é tratamento. Sim. Tem várias implicações. E por que o clareamento? Porque, às vezes, Luiz, o que o paciente precisa é só de um clareamento. Sim. Mas o final do ano tá chegando, o Natal tá chegando, eu tenho que pagar minhas contas. Então, eu vou facetar os dentes do paciente todo. Porque, gente, mas é um clareamento que ele precisa. Então, eu preocupo muito com isso, da gente atender os nossos pacientes conforme a necessidade do paciente. E não com a minha limitação, que às vezes eu não sei fazer uma resina, eu vou fazer uma porcelana, que é o que eu sei fazer. Não com relação a isso. E muito menos com relação aos boletos que eu tenho que pagar. E é muito triste você ver isso acontecendo aqui, dentro da nossa cidade, inclusive. Recém-formados ou alunos que ainda estão na faculdade. E como nós dissemos no início do nosso bate-papo, né? Sempre quando eu converso com pessoas que acabaram de sair da faculdade, quando eu falo que acabaram, é coisa de 2, 3 anos. E pessoas que ainda estão no curso sempre mencionam o seu nome. Se tivesse que dar uma dica fundamental para quem está nesse momento, né? Recém-formado que ainda está cursando odontologia, qual dica você daria? Foque em o que você quer fazer, na área que você escolheu. Se você não escolheu uma área, ainda não precisa se preocupar, você ainda vai ter tempo para isso. Mas, acima de tudo, não deixe ninguém dizer para você que você não é capaz de executar aquilo que você escolheu. Porque, Luiz, infelizmente, a gente tem muitos sabotadores. Você entrevista muito a Gisele Mira, né? Já entrevistei a Gisele 3 vezes. Gente boníssima. É uma das minhas mentoras. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre os sabotadores. Então, a gente tem os sabotadores nossos e os externos. Exatamente. Não deixe os sabotadores externos te prejudicar. Você é capaz, sim. Se eu não tenho habilidade para fazer aquilo, eu vou treinar. Jogador de futebol não treina? Exatamente. E não consegue? Sim. Agora, a dica principal, tenha o conhecimento teórico. Vá em busca do conhecimento. Conhecimento é libertador. Então, se você tem o conhecimento, você se liberta. A prática vem com o tempo. É essa a dica que eu dou para quem está começando agora. Quem é Estela Braga? Quem é Estela Braga? Engraçado você falar isso, sabe por quê? As pessoas, às vezes, têm uma imagem distorcida da Estela Braga, porque eu sou de carne e osso, tá? Sim. Sou de verdade. E muitas vezes a pessoa vê aquela Estela Braga no Instagram e acha que eu sou uma pessoa inacessível. Então, a Estela Braga é essa pessoa que é apaixonada pela odontologia, que é mãe, que tem uma vida como todo mundo, que é extremamente exigente com o que vai fazer. E isso não é bom na sua totalidade, porque a gente sofre muito quando uma coisa não sai do jeito que a gente quer. Eu estou
aprendendo a se cobrar menos. A me cobrar menos. Não estou falando para vocês se cobrarem muito, porque é sofrido para quem se cobra muito. Mas eu sou essa pessoa aqui, que quando vai fazer alguma coisa, coloca amor de verdade. Sou intensa em tudo que eu faço. Quem convive comigo sabe que eu sou intensa em tudo que eu faço. E talvez por causa dessa intensidade que as coisas funcionam na maioria das vezes, graças a Deus. Amém. Às vezes não, mas a maioria. E se você é intensa em tudo que você faz, imagino que a intensidade maior que você obtém, que você possui na sua vida é a intensidade de amor que você possui pelos seus filhos. Sim. O quanto que eles são importantes na construção da Estela Braga. Ontem, por exemplo, eu resolvi, eu faço parte do conselho, né? A gente arruma pouca função, né? Ainda vai ser conselheira. Só mostra sua grandeza. Ainda vai ser conselheira do CRO, mas tudo bem. E estava tendo um evento em Belo Horizonte, uma corrida de rua, que é muito legal. Teve aqui no encerramento do congresso. E eu decidi ir na sexta-feira à noite. Eu tinha algumas funções para fazer no sábado de manhã, então só consegui sair daqui às 15. Cheguei lá à tarde, participei da corrida. E eu vim o mais rápido possível embora. Por quê? Porque eu tinha me comprometido com os meus filhos de assistir Harry Potter. Olha e são isso. 4 horas de filme. Então, eu tinha que chegar aqui a tempo. Fazer a pipoca, o refrigerante. E ir pro quarto, morta de cansada, mas assistir 4 horas de Harry Potter. Isso é muito importante para mim. Dona Marlúcia Braga, o quanto que ela é importante na vida da Estela Braga. Marlúcia Braga, muito bem, sua pesquisa. Marlúcia Braga é meu espelho. É meu exemplo de força, de garra, de determinação. A minha ligação com a minha mãe é muito forte. E é muito legal você tocar nesse ponto, porque eu cresci vendo a minha mãe sendo aquela guerreira, sabe? Trabalhando fora. A minha mãe, ela é aposentada da Emater, né? Que é de Minas, Sim. Que depois até mudou. Porque Mantenópolis, que é de onde eu vim, é Espírito Santo. Sim. É interior do Espírito Santo. Depois a Emater foi reformulada, acabou sendo em Capé, mas era o mesmo trabalho da Emater aqui de Minas. E minha mãe sempre trabalhou fora, dirigindo, indo a visitar a zona rural, levando trabalho para pessoas que não têm acesso à informação. Sim. E isso me inspirou muito. Claro. Você percebe que dentro da odontologia eu faço o mesmo trabalho da minha mãe, só que dentro do meu em setor. Áreas diferentes, mas com com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. A minha mãe é meu espelho. Ela é minha referência em tudo. Porque além dessa garra, além desse trabalho todo profissional, ela sempre foi uma super mãe. E eu tento ser um pouquinho parecido com ela. Porque a minha mãe é assim, se hoje eu ligo pra ela e falo, mãe, só pela minha voz, ela já sabe se eu tô bem, se eu não tô. E já te coloca pra cima. Já. E a gente conversa com olhares. Sim. Sabe? Às vezes eu não preciso falar nada com ela, só de olhar pra ela, a gente já entende. Já. Então eu tento ser um pouquinho do que ela foi pra mim, do que ela representa pra mim, pros meus filhos. Qual foi o momento mais feliz da sua vida e por quê? O momento mais feliz da minha vida... Como você é mãe de 2, eu acho que eu já até imagino que você vai falar os momentos. Nossa, exatamente. O momento mais feliz da minha vida foi quando eu soube que eu ia ser mãe. Foi assim... E quando nasceu. Sim. Porque eu olhava assim, falei, meu Deus, isso aqui estava prontinho aqui dentro de mim. Como que Deus é maravilhoso, né? Ser capaz de fazer a gente gerar uma nova vida. E a responsabilidade sempre vem. Uma grande conquista, Claro. sempre vem com uma responsabilidade junto. Então, para mim, o momento mais feliz foi quando eu descobri que eu ia ser mãe. Falando em vida, o que o dia 31 de outubro representa para você? O dia 31 de outubro. Lembra dos sabotadores? Então, eu sempre gostei muito de aniversário, quando eu era criança. A minha mãe... ela, coitada, ela trabalhava o tanto que ela trabalhava, que eu te falei aqui, e quando ela chegava em casa, não tinha Harry Potter, mas tinha festinha de boneca pra fazer. Gracinha. Porque eu cismava que era aniversário... Da Barbie? Da Barbie, com certeza, né? Da Barbie, e ela tinha que fazer aniversário, e eram várias, tá?
Mas minha filha, eu já acabei de fazer aniversário de boneca. Não, mas agora é da outra boneca. Porque eu gostava de comemorar Sim. aniversário. Durante a minha vida toda adulta, eu tive alguns sabotadores que me fizeram esquecer que eu gosto de comemorar aniversário. Sim. Sabia? E eu tô resgatando isso. Então, pra mim, hoje, o dia 31 de outubro, apesar de ser o dia das bruxas, e eu gosto, tá, gente, ter nascido no dia das bruxas. Eu amo ter nascido no dia das bruxas, sabe por quê? Porque eu falo, você não pode esquecer do meu aniversário. Quando a pessoa pergunta que dia que é meu aniversário, eu vou falar uma vez e você nunca mais vai esquecer, porque é no dia das bruxas. Sim. Representa muito, representa resgate, resgatar valores, resgatar a minha identidade. Sim. Que, por um motivo ou outro, se perdeu um pouco dessa essência nesse quesito de comemorar a vida. Sim. E é muito importante, é mais um ano de vida que Deus me deu. Claro. Amém. É mais um ano que Deus me deu, mais uma oportunidade de estar com os meus filhos, de estar com a minha família, de estar com o meu trabalho. Isso tem que ser comemorado. Então, hoje, para mim, 31 de outubro significa resgate, é resgatar. Resgatar valores, resgatar identidade, é resgatar. Defina essa conversa com uma palavra. Oportunidade. Por quê? Oportunidade de estar aqui com você, oportunidade de passar um pouco da minha essência para vocês que estão assistindo, oportunidade de falar para os meus alunos que eles são capazes, sim, de realizar o propósito que eles têm, oportunidade de falar para os nossos pacientes que podem vir, que vocês vão ser muito bem cuidados, não vão ser desarmonizados. Então, é oportunidade. E eu tive mais uma oportunidade de poder não só conversar com você profissionalmente, mas principalmente conhecer a sua história, porque esse é meu intuito aqui no Resenha Cast, conhecer histórias de pessoas que eu admiro e que eu sei que são enormes, grandiosíssimas nas áreas de atuação, como é o seu caso na odontologia. Muito obrigado, Estela. Valeu a pena ter enchido seu saco ali desde maio. Marcamos esse bate-papo em maio deste ano para hoje, dia 30 de outubro, e valeu a pena. Obrigado mais uma vez por toda a atenção para com a minha pessoa. Sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais isso. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre, Tamo junto. Tá? Obrigada. Obrigado mais uma vez, doutora Estela. O Superi Notícias e o Resenha Cast, com essa grande história, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.